Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser uma noite diferente, né? Eu tô aqui com a Alexandra, que foi minha aluna de flauta e hoje ela é doutoranda em musicoterapia, né? Assim, para o meu orgulho, né? A gente fica feliz aí que ela, né, seguiu a carreira musical e ela veio fazer um pouquinho da sua contribuição conosco para complementar a aula passada referente à atividade sobre a terceira idade. Então, com vocês, espero que vocês gostem aí. Fiquem à vontade para as perguntas depois. Boa noite, gente. Vânia, muito obrigada de novo pelo convite. É um prazer, de verdade. Eu fico muito feliz de poder, como você disse, fui sua aluna e poder voltar a encontrar depois de alguns anos e a gente poder continuar conversando sobre música é uma coisa muito gostosa e me deixa muito feliz. Como a Vânia disse, meu nome é Alexandra, sou de Varginha, fiz conservatório por mais da metade da minha vida. E assim que eu terminei a escola e o conservatório junto, eu sempre soube que eu queria viver de música, fazer música. E eu comecei a pesquisar e descobri a musicoterapia. Na época eu ainda não conhecia, na verdade. E então eu fui pesquisar um pouco mais sobre a área e acabei descobrindo que na UFMG tinha o curso em Belo Horizonte e prestei vestibular, comecei a fazer aqui na UFMG. Depois que eu terminei a minha graduação, fiz um mestrado em cognição e comportamento, mais voltado para musicoterapia, e agora estou fazendo meu doutorado em sonologia voltado para musicoterapia, porque é um assunto, ele é sempre muito atual e ele é muito amplo. Então, o que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês agora é realmente uma parte bem pequena da musicoterapia. Vou tentar mostrar de maneira geral, mas ela se desdobra em tantos ramos, como eu vou mostrar para vocês, que pode ser que em algum momento vocês encontrem ou vejam alguma prática de musicoterapia que vai ser completamente diferente do que a gente vai ver aqui agora. Mas também é musicoterapia. E eu estou falando isso para poder já dar uma introdução e começar falando o que é a base da musicoterapia, segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, que existe. Pode parecer meio suspeito, mas existe. Eles falam que a musicoterapia é a utilização profissional da música e seus elementos. Importante fazer um parênteses aí no profissional. Por quê? O que a gente vê muito acontecendo é de músicos ou profissionais das áreas das terapias, como fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, usando a música e falando que estão fazendo musicoterapia, por ter um olhar um pouco mais voltado para a área da saúde. Se você não tem uma formação em musicoterapia, infelizmente você não pode falar que está fazendo musicoterapia. Porque senão fica parecendo que é muito fácil, né? Senão qualquer música que você coloca e a pessoa que leva a pessoa a uma reflexão ou que leva a pessoa a uma sensação de bem-estar poderia ser musicoterapia, mas não ficaria muito fácil. E é a utilização da música e seus elementos para intervenção em ambientes médicos, educacionais, cotidianos com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades. Olha, como eu disse, pode ser usada em vários ambientes e pode ser feita de várias formas. Então, por isso que às vezes dá essa dificuldade de falar o que é musicoterapia? Onde que eu vejo a musicoterapia? Fica um pouco difícil dar uma resposta, porque existem várias respostas, pode ser feito de várias maneiras. E o objetivo é otimizar a qualidade de vida, melhorar suas condições físicas, sociais, comunicativas, emocionais, intelectuais, espirituais, saúde e bem-estar. A investigação, a educação, a prática, o ensino clínico e musicoterapia são baseados em padrões profissionais, de acordo com contextos culturais, sociais e políticos. Também é uma coisa interessante da gente ter em mente, porque a musicoterapia feita aqui no Brasil, aqui em Minas, pode ser muito diferente da musicoterapia feita aqui no Brasil, lá no Recife, porque o contexto cultural é diferente. E como a gente está lidando com música, a criação, os gostos, o desenvolvimento cultural daquele paciente vai ser diferente e precisa ser atendido dessa maneira diferente. Então, olha como que torna um pouco difícil a gente ter uma resposta do que é musicoterapia. Mas vamos continuar, porque vamos abrir esse horizonte aí. Sobre o que eu estava comentando do uso da música. Ah, então quer dizer que um psicólogo nunca pode usar música na sessão dele? Pode. Ah, então o fisioterapeuta nunca pode usar música na sessão dele. Claro que pode.
não tem problema. O que não pode ser feito é outros profissionais que não têm essa formação falarem que estão fazendo musicoterapia. Por quê? A gente pode usar a música de várias maneiras. Por exemplo, nesse primeiro exemplo que a gente está vendo aí nesse gráfico, a gente tem um efeito terapêutico da música, porque a música por si só, ela, quando você está tocando, quando você está ouvindo, ela já pode gerar um efeito em você sem precisar de um mediador. Não precisa de uma pessoa para estar conduzindo essa sensação de bem-estar. Então, ela por si só pode fazer o efeito terapêutico da música. Ah, então eu estou num show, estou ouvindo uma música que eu gosto, um artista que eu gosto. Isso é uma musicoterapia? Não. Ah, no caso da música na terapia, estou fazendo fono. E a fono colocou umas músicas para me ajudar a desenvolver algum movimento de língua ou alguma questão que eu estava com dificuldade com a música pode me ajudar a trabalhar. Estou fazendo musicoterapia? Não. A música está sendo usada na terapia. A música é um dos elementos, dentre os várias outras técnicas e métodos que as outras áreas têm, para poder ajudar o paciente a chegar no desenvolvimento esperado dele. Mas não é musicoterapia. Quando vai ser musicoterapia? Quando a música for o elemento maior desse encontro. A música que direciona, que norteia tudo. Tudo o que vai acontecer naquele encontro é feito com a música, de acordo com a música, pensado com música. Ali sim vai estar acontecendo uma musicoterapia. Eu vou passar agora para vocês um pouquinho sobre algumas definições que podem ajudar a gente a criar uma estrutura de como a musicoterapia geralmente é feita. Não, como eu estava falando para vocês, não é uma caixinha que vai estar lá dentro, você vai abrir a caixinha e vai ter dizeres do que você tem que fazer, como fazer, quando fazer, para poder fazer uma sessão de musicoterapia. Mas já vai dar uma estrutura mais organizada. Foi tirado desse livro que chama Definindo Musicoterapia. Eu peguei da terceira edição, que é a mais recente, de 2016, mas esse livro, a primeira versão, foi lançado lá nos anos 70. E quem escreveu foi esse professor bonitinho, fofinho, Kenneth Bruce, ele ainda dá aula até hoje lá no Canadá. E ele separa a musicoterapia em 4 principais áreas. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a área didática, que se foca na ajuda dos clientes para que eles adquiram conhecimentos e comportamentos e habilidades necessárias para a sua vida funcional, independente, adaptação social, qualidade de vida. É uma parte da musicoterapia muito utilizada em escolas, por exemplo. Existem musicoterapeutas que trabalham em escolas regulares e que pode até parecer que eles estão conduzindo uma aula de música, uma aula de musicalização infantil. Só que nesses casos, a intenção não é de necessariamente estar ensinando música para a criança, para o paciente, né? No caso, vai estar sendo ajudar no desenvolvimento dessas questões comportamentais, habilidade de vida funcional, adaptação social, qualidade de vida. O paciente, então, a intenção é que ele toque em grupo, mas ele não precisa saber ler partitura. Sim, é isso. A intenção da musicoterapia, no final das contas, não é ensinar música. É uma diferença grande da educação musical, porque a educação musical quer ensinar música, e se o paciente desenvolver outras habilidades, legal, não era o objetivo, mas legal. Na musicoterapia, ao contrário, a gente quer desenvolver habilidades através da música, e se no meio disso o paciente desenvolver a musicalidade, legal, não era a intenção, mas se acontecer, ótimo também. Temos também a área médica, que o objetivo é lidar com um amplo aspecto de necessidades dos clientes em condições de saúde agudas ou crônicas, que ocorram em qualquer momento durante o curso da vida, da doença, tratamento, recuperação e cuidados paliativos. É uma área que a gente vê bastante em hospitais. Aqui no Brasil ainda precisa crescer. Tem crescido muito nos últimos anos a musicoterapia hospitalar. Mas em países da Europa, principalmente, a Alemanha, por exemplo, ela é muito adepta da musicoterapia médica. Todos os hospitais, praticamente, se encontram um musicoterapeuta que tem um cargo assim, de relevância dentro do desenvolvimento médico e dos cuidados dos pacientes. É um tipo de atuação que se foca, muitas vezes, já é sabido que o paciente está nos momentos finais da sua vida, né? Já está naquele momento do cuidado paliativo. Então, é um atendimento que foca
muito em acolher, em fazer com que aquele momento seja menos traumático, menos estressante, em levar para aquele paciente um momento em que ele vai se distrair, literalmente, porque talvez nos momentos que ele está fazendo música, é relatado que os pacientes diminuem a dor, porque eles param de focar naquele problema de dor ou das sensações incômodas que eles têm. Então, essa é a intenção da musicoterapia na área médica. Nós temos também essa área de cura, que se concentra na restauração da harmonia e da completude do indivíduo e entre ele e o mundo, utilizando as técnicas das vibrações. Trouxe até um vídeo para mostrar para vocês. Já vou passar, mas eu vou explicar um pouquinho antes. Não sei se vocês já viram essa experiência que foi feita, que pegaram uma placa, colocaram uma caixa de som embaixo, e em cima dessa placa foi colocada areia. E de acordo com a vibração das notas que eram tocadas nessa caixa de som que está por baixo, a areia em cima formava diferentes desenhos, tipo mandalas, como vocês estão vendo nessa foto aí. Qual que é a ideia da musicoterapia nessa área de cura? É chamada de musicoterapia vibroacústica. Existem camas, sofás, poltronas, objetos que são colocados, aparelhos, caixas de som, dentro deles, embutidos, e o paciente deita, ou senta, ou encosta uma parte do corpo, e através da vibração das notas, nem sempre são músicas, geralmente são só notas mesmo, essa vibração vai poder movimentar e buscar encontrar essa harmonia do indivíduo. Eu vou passar o vídeo primeiro, depois a gente conversa um pouquinho mais. Interessante, né? Já parei porque agora vão ficar fazendo outros desenhos e às vezes fica muito longo. Mas é interessante a gente ver que quanto mais alta ficava a frequência, né? Quanto mais agudo estava a nota, mais complexos eram os desenhos formados. Então é nessa lógica que a musicoterapia vibroacústica se baseia. Que essa movimentação, essa frequência do som, que quando tem contato, por exemplo, imagina você deitado em uma cama e esse som entrando em você, movimentando seu fluxo sanguíneo, suas células, a crença de que o corpo tende a encontrar a sua saúde de acordo com o estímulo certo. Então, é claro que o musicoterapeuta vibroacústico precisa fazer um curso específico, não só apenas a graduação em musicoterapia para poder aplicar, mas ele vai ter esse direcionamento certo de qual frequência mais adequada para usar, em qual necessidade do paciente. É uma área muito legal da musicoterapia, um pouco difícil de achar, que no Brasil são poucos que fazem. Tem um especialista, o Roger Carrer, que é especialista em vibroacústica, que mora em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um musicoterapeuta que atende com mesa lira. Eu acho que tem alguns que trabalham também no Paraná, mas não é muito difundido, não. Mas é uma área muito legal. Temos também a área psicoterapêutica. Como eu Alexandra, só um minuto, por favor, que a Yasmin quer fazer uma pergunta, eu acho. Ai, desculpa, é que eu não vejo. Desculpa. Imagina, é que eu tô de olho aqui para você.
Não, Tá. tá tranquilo, mesmo se não falasse, eu anoto na minha cabeça que depois eu comento, assim, que tem Não, algumas pode pessoas, eu falar. não vou lembrar o nome agora, mas tem algumas pessoas que eu tenho isso, que é uma sensibilidade muito grande ao som, que seja Uhum, repetitivo ou quando é muito alta, uma frequência muito alta. Então tu uhum. acha que assim, a pessoa tá precisando de uma frequência muito alta, mas ela não consegue suportar, entendeu? Aí como é que faz? Como é que lida com isso? Porque, por exemplo, eu não conseguia assistir, escutar o vídeo inteiro, eu mesmo já tava ficando agoniada, já tava diminuindo assim no Não mínimo, eu dá uma tive que agonia. tirar, porque me deu uma agonia muito grande, assim, eu Mas escuto um dá barulho mesmo. muito alto, Mas assim, aquele experimento que eu estava passando ali foi um experimento feito que não com essa intenção, né? De ser sim, usado direto com o paciente. Quando é usado direto com o paciente, as camas já são criadas diretamente para isso, para não se tornar um som que fique insustentável. Às vezes você vai colocar tampão também no ouvido, porque uhum, a intenção é mais de pegar no seu corpo, não de você ouvir diretamente. E em alguns casos também as frequências são tão altas, ia chegar num momento ali que você nem ia ouvir mais, né? Que chega num momento que fica inaudível para o ser humano. Então, sim, quando é feita a especialização na musicoterapia vibroacústica, todas essas questões já são tratadas para não se tornar um tratamento também desagradável. Você tem toda razão. Chega um momento que fica desesperador. Mas aí então tem tampão, tem a quantidade certa de vibração. Tem algumas mesas liras que, na verdade, usam cordas. Tem cordas de harpa, corda de violão. Aí embutido, ao invés de ser a caixa de som, são cordas. E aí é muito legal, porque aí o musicoterapeuta fica tocando aquelas cordas tipo de harpa embaixo de você. E você vai, além de estar ouvindo aquela música super agradável, somzinho de harpa, ela também já está funcionando com a área de cura no seu corpo. Então interessante, não, obrigada. não chega a ser inconveniente. Uhum. Desculpa, eu te cortei? Não, já acabei, já tá tudo certo, obrigada. Imagina. Continuando com a área psicoterapêutica, como é aquele gráfico que eu apresentei no começo, falando sobre as outras áreas usarem a música, que não quer dizer que não possa, seguindo essa mesma lógica, também não quer dizer que não pode um musicoterapeuta tentar usar de uma conversa, de uma técnica da psicologia que vai ajudar aquele paciente a se abrir, a se entender e a encontrar uma forma melhor de se expressar. Às vezes ele está precisando conversar. E muitas vezes, depois dessa conversa, pode surgir uma música que pode ser composta, ou pode ser uma música que já existe, mas que vai ajudar a pessoa a falar melhor o que ela está sentindo. Mas tudo isso foi alcançado por meio de uma conversa. Então, nesse caso, nós temos a área psicoterapêutica. E temos a área recreativa, que se concentra no auxílio aos clientes para que encontrem prazer e significado na diversão, com o objetivo do entretenimento. É, a intenção sempre da musicoterapia, em todas essas áreas que eu já apresentei para você, é do prazer. Não adianta, é uma coisa que é assim uma regra básica para o musicoterapeuta é: não adianta o paciente estar na sessão com você, fazendo uma atividade que não seja prazerosa para ele, ouvindo uma música que vai estar gerando desconforto para ele. Não faz sentido. Ah, mas essa música tem um ritmo tal, que é importante, que a gente trabalha essa ritmicidade com ele. Mas se o paciente não gosta, escolhe outra música. Existem milhões de músicas que têm o mesmo ritmo, mesma tonalidade, mesmo andamento. Troca, compõe, não faz o paciente se sentir desconfortável com você. Porque a intenção inicial da música é de fazer com que o paciente se desenvolva, se divertindo, se sentindo acolhido, ou seja, ouvindo uma música que ele gosta, compartilhando com você aquela experiência de ouvir uma. Ai, nossa, sabe quando você sabe que você gosta de uma banda que você tem certeza que ninguém no mundo gosta? O seu musicoterapeuta gosta. Se não gostar também, ele vai fingir que tá gostando perto de você, porque é a obrigação dele. A intenção é de fazer o paciente se sentir acolhido, e nesse acolhimento ele vai se expressar da melhor forma, ele vai se sentir aberto e vai se sentir disponível para receber as atividades que vão ajudar ele nesse desenvolvimento que ele precisa. E temos, por fim, a área ecológica, que se foca em ajudar os clientes para que otimizem sua saúde dentro de si e entre si, no contexto sociocultural. É muito comum a gente ver esse tipo de aplicação da área ecológica em locais como empresas, ambiente de trabalho,
esses locais onde o cliente, na verdade, é uma comunidade. A intenção é de fazer com que essa comunidade se torne mais próxima, tenham relações melhores entre si, ainda mais em casos de empresa, que às vezes existem algumas diferenças de, de grau, né, mesmo, né, de hierarquia. Então, às vezes, algumas pessoas se sentem menosprezadas, se sentem um pouco excluídas, e é muito interessante, nesse momento, o objetivo é que todos os membros dessa comunidade se reúnam e todos possam tocar, cantar, compor, conversar sobre essa sensação que eles vivenciam no ambiente de trabalho. É muito legal, geralmente saem composições maravilhosas desse tipo de trabalho. Como que o musicoterapeuta vai chegar e vai aplicar essas experiências dessas áreas que a gente estava falando anteriormente? Utilizando esses 4 tipos de experiências musicais. A improvisação é aquela improvisação que a gente conhece, é o chegar sem ter planejado nada, vamos tocar aqui agora e vamos lá, dar um instrumento para cada um, vamos começar. Nesse caso, é claro, o musicoterapeuta tem que estar preparado, sim, para poder conduzir em alguns momentos da improvisação, porque a gente tem que levar em conta que as pessoas que estão fazendo musicoterapia não têm obrigação de conhecer música, de saber nada de música, de saber tocar, saber nada. O musicoterapeuta, sim. Ele sim precisa ter noção de tudo, precisa ter noção básica de instrumentos harmônicos, melódicos, tonalidades, tipos de ritmo, tipos de escalas diferentes, que às vezes pode surgir alguma escala exótica. Então, o musicoterapeuta tem que estar preparado para o máximo de coisas possíveis, de diferenças possíveis que possam vir a aparecer de acordo com a demanda do paciente. E, nesse momento da improvisação, é muito comum que na musicoterapia se use instrumentos de percussão, não menosprezando os instrumentos de percussão, não é isso. É que, às vezes, para pacientes que não têm contato direto com a música, às vezes é mais fácil para eles conseguirem interagir de imediato, naquele momento, com instrumentos que sejam de chacoalho, sejam de bater, às vezes até mesmo por alguma limitação física que possa impedir de tocar algum instrumento harmônico ou melódico, os instrumentos de percussão são sempre a melhor opção, muitas vezes podem ser adaptados também. E nesse momento de improvisar, é bacana que o paciente está livre. Ele pode improvisar aquela sensação que ele está vivendo dentro dele, ele pode tentar comunicar com você ou com o grupo, né, dependendo de que seja, aquilo que ele está sentindo, a euforia dele ou a tranquilidade dele. Você consegue perceber se tiver em um grupo, se ele é aquele que conduz, se ele é aquele que é conduzido, se ele se sente confortável conduzindo, se ele não se sente. Muita coisa pode ser demonstrada através dessa improvisação. Já que não tem ninguém conduzindo, você não está pedindo para ele fazer nada, ele está livre, ele vai demonstrar uma coisa bem particular dele. E a partir dali você já pode tirar também muitas conclusões e tentar direcionar para as necessidades que você observar nessa improvisação. Temos a recriação, e o termo recreativo, nesse caso, é usado como performance ou execução. Como eu comentei naquelas áreas anteriores, por exemplo, no caso da área ecológica, naquele caso da musicoterapia em empresas, é legal que depois que o grupo se reúna, que saia algum produto, vamos dizer assim, alguma música, alguma composição daquilo, que seja bacana para apresentar, para poder fazer um show, fazer uma apresentação, um concerto. Então, a intenção da musicoterapia, quando se usa essa técnica da recriação, é de que o paciente sinta orgulho daquilo que ele está produzindo, daquilo que ele está vivenciando no momento da sessão, tanto orgulho a ponto de querer apresentar depois. É claro que durante esse momento da criação, do ensaio, vamos dizer assim, dessa performance que vai ser apresentada, foram trabalhados aqueles objetivos planejados do começo, desde o seu momento de anamnese. Mas ele foi desenvolvido e pensado para gerar um resultado que vai ser apresentado para uma plateia depois. Temos também a composição. Nesse caso, diferente da improvisação, é a intenção de que fique registrado, também a parte do que o musicoterapeuta precisa fazer é conseguir registrar isso.
é importante que o musicoterapeuta seja capaz de transpor, de transcrever em partitura, em cifra, para poder registrar isso e ser, muitas vezes, uma composição, uma criação própria daquele paciente. Existem pacientes que criam suas músicas, e é muito legal se no próximo encontro de vocês, daqui a 2, 3 encontros, você mostrar que você se lembra daquela música que ele criou no momento de interação entre vocês dois, e que mostre para ele seu cuidado, a sua atenção, faça ele se sentir acolhido, e a partir daí ele possa se desenvolver muito mais e se entregar muito mais ao tratamento. E temos também o momento da audição, que ela pode estar focada tanto nos aspectos físicos, emocionais, intelectuais ou estéticos e espirituais. Depende da demanda do paciente. E também não é uma audição, vamos dizer, como a gente comentou no começo. Ah, eu estou num show, estou ouvindo o CD da música que eu gosto, é musicoterapia. Não é isso, não. Essa audição vai ser direcionada para uma necessidade que o paciente tem apresentado para alcançar um objetivo. Por exemplo, um paciente com TDAH, transtorno imperativo, e não consegue ficar muito tempo focado numa mesma atividade. Você pode levar para ele, na primeira sessão, uma música com duração de 1 minuto e pede para ele sentar para ouvir. Sentou, 1 minuto, legal. No 1 minuto e 1 ele levantou e já começou a dispersar. Tudo bem, na próxima semana leva uma música de 1 minuto e 20. Na próxima leva de 1 minuto e 30. E a partir daí vai fazendo essa gradação de tempo para o paciente ir cada vez mais aos pouquinhos, conseguindo ficar mais tempo focado em uma mesma atividade. Leva uma música que ele gosta, que vai fazer com que esse momento se torne mais fácil, menos doloroso, mas por trás desse momento de audição tinha o objetivo de trabalhar a atenção sustentável daquele paciente. Dito tudo isso, todas essas bases da musicoterapia, para tornar um pouco mais palpável como é o trabalho do musicoterapeuta, a gente pode entrar agora para falar especificamente sobre a terceira idade. É um público que eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de trabalhar com criança e com idoso. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com adultos e adolescentes. Eu acho que é por questão de personalidade mesmo, né? Eu consigo me lidar melhor com as crianças e com os idosos do que com adolescentes e adultos. Mas nessa questão funcional, é um público muito interessante, é um público muito rico, é um público que tem muita experiência de vida, tem muito para ensinar, são muito agradáveis. Claro, algumas vezes a gente leva um xingo, umas coisas assim, mas não tem problema não, isso é normal, todo mundo leva. Por conta desse algumas alterações de humor que podem vir a acontecer com a idade, mas é muito bonito a gente ver como a música realmente acompanha a vida do ser humano. É praticamente impossível você encontrar um idoso que você fala, tem uma música que você gosta, às vezes a família fala, às vezes a família nem sabe. Já atendi muitos idosos que participaram de banda, que tocaram em banda, e não bandas marciais, bandas de rock, e a família nem sabia. E quando a gente começou a fazer os atendimentos de musicoterapia, o paciente vai e pega o violão, começa a tocar, e a família nunca tinha visto. Começa a tocar pandeiro, nossa, sabe, daquele jeito todo chique, assim, virando a mão, e vira o pandeiro, e roda, e a família nunca tinha visto isso. Então, a música desperta esse momento em que essa pessoa viveu, que às vezes parecia que ia ficar esquecido, nunca mais ia tocar no assunto, e a música faz reviver. A gente sabe dessa ligação da música com a memória. A música consegue atingir lugares que, às vezes, a fala, às vezes só a imagem, às vezes, né, uma conversa não consegue chegar. A música faz com que seja ativado todo um fluxo de memória que vem desde lá de trás e vem puxando. Ela é a última, a música é a última memória a ser perdida, mesmo quando a pessoa tem um caso, por exemplo, de Alzheimer. Então, você poder trabalhar com esse material tão poderoso, mas que você também precisa saber como lidar com ele, né? Saber manipular ele, é uma coisa muito interessante, é muito bom. Só que, antes de tudo, você também tem que ter uma percepção de que, sim,
podem existir algumas limitações para aqueles pacientes que estão na terceira idade. O desenvolvimento, o envelhecimento saudável, geralmente, mesmo assim, ainda traz alguma limitação de mobilidade, alguma dificuldade de motivação, algumas questões de comunicação, pode ser que algumas vezes eles percam, comportamentais, como eu estava comentando, às vezes perdem um pouco daquele senso inibitório e às vezes falam coisas um pouco grosseiras com você e tudo mais, mas conseguir, o terapeuta precisa entender essas limitações e as capacidades que ainda podem ser estimuladas através disso. Vamos focar no que o paciente consegue fazer. Não vamos fazer com que ele se sinta mal e não está conseguindo participar da atividade, daquilo que você está propondo. Seja em grupo, seja individual, se você sabe que o paciente, por exemplo, tem uma dificuldade de caminhar, uma limitação nos membros inferiores, você não vai propor com que ele vá fazer uma atividade de dança. Não precisa disso. Vamos trabalhar, mas é importante que ele possa movimentar o corpo no ritmo da música. Ok, mas propõe uma atividade, então, que ele faça sentado. Ele não precisa se sentir chateado, né? Diminuir a autoestima dele, porque ele não está conseguindo fazer aquela atividade. Às vezes, num grupo, fica um pouco mais difícil de chegar nesse meio termo, porque podem ter pessoas que são capazes ainda de fazer algumas coisas que outras não. Mas é sempre muito importante propor atividades simples, que sejam feitas por todos, atividade de médio porte, que todos vão ter que se esforçar um pouquinho para fazer, que não vai ser uma coisa bem simples, vai ter que se esforçar um pouco. Uma ou duas atividades de nível mais difícil, que só alguns vão poder fazer, e depois você volta para a atividade média. E termina novamente com uma atividade simples, para que todos possam sentir que participaram, todos possam sentir que eles conseguiram desenvolver alguma coisa, adquirir alguma habilidade depois do final daquela sessão, e eles vão entender que em alguns momentos, algumas coisas eles não puderam fazer, mas eles não vão se sentir totalmente excluídos, que foi um momento menor dentro do tempo da sessão. Muitos estudos existem sobre musicoterapia sendo aplicada na terceira idade. Aqui em Belo Horizonte, é extremamente comum que a gente encontre musicoterapeutas trabalhando em casa de repouso. Bom, muitas vezes são chamados de musicoterapeutas, muitas vezes não são musicoterapeutas formados, mas existem, né, ainda esse problema, às vezes chegam denúncias sobre isso na associação, mas, ao mesmo tempo, demonstra que a população está entendendo a necessidade do idoso conviver com atividades musicais. Evidências e resultados sobre essa convivência, sobre essa aplicação da musicoterapia são inúmeros. Esses que eu coloquei aqui para vocês são resultados e evidências encontrados em artigos científicos que foram feitos sob uma metodologia própria, que foi testado, retestado, replicado. Então, a gente pode ter certeza de que a aplicação da musicoterapia com idosos pode sim ajudar no aumento da força dos membros superiores e inferiores, pode ajudar na promoção de interação social, com estímulo à memória de longo prazo, é uma das coisas mais evidentes, e também a memória de curto prazo e outras habilidades cognitivas, na orientação da realidade, melhora da autoestima, promoção de relaxamento e redução de estresse, melhora em habilidades verbais, melhora na higiene pessoal, fortalecimento do treinamento sensorial, melhora de habilidades comunicativas, redução de comportamentos mal adaptados, aumento de reminiscência, melhora de comportamentos motores e verbais em pessoas com Alzheimer, manutenção de nível de participação com pessoas com Alzheimer, diminuição de comportamento errante, assistência na recordação de informação, redução de agitação e aumento da adesão de programas terapêuticos. Alguns dos resultados que são possíveis de achar fácil. Qualquer artigo que você procura falando sobre musicoterapia na terceira idade é fácil você encontrar alguns dessas evidências que eu estou mostrando para vocês. Eu queria mostrar, esse documentário ficou bem famoso, talvez alguém até já tenha visto. Se já viram, peço desculpa, eu vou mostrar um pedacinho só dele de novo, um vídeo rapidinho. No caso, esse documentário que chama Live Inside, ele não foi feito por musicoterapeutas.
Quem está conduzindo esse experimento é um neurocientista, inclusive ele vai falar, o Oliver Sacks. O Oliver Sacks é um neurocientista muito famoso, na área da psicologia, ele é sempre muito famoso, não sei se vocês conhecem ele. Ele escreveu um livro muito legal que chama Antropólogo em Marte. E nesse livro, ele traz alguns contos sobre casos extraordinários que ele já atendeu ao longo da vida dele. E alguns casos envolvem música, inclusive tem filmes sobre esses contos deles. É muito legal. O Oliver Sacks é um neurocientista muito interessante, o trabalho dele. E ele foi numa casa de repouso lá nos Estados Unidos, pediu a permissão de alguns idosos que tenham um desenvolvimento um pouco mais comprometido, como é o caso desse senhor que vocês vão ver no vídeo. É um senhor, como eu cortei o vídeo para não ficar muito longo, eles falariam no vídeo, mas então eu vou explicar. Que é um senhor que ele fica sempre sentado, de cabeça baixa, geralmente ele só responde perguntas de sim ou não, e algumas vezes nem responde. E eles fizeram uma pesquisa com a família desses pacientes que moram nessa casa, e perguntaram que tipo de música eles gostavam, que eles ouviam na juventude, né? Pediram para a família um feedback. Pegaram as músicas para cada um dos pacientes e levaram para o paciente ouvir. Vamos ver qual é a reação deles. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to sing, to rock, and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art. And Henry is being quickened. He's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm going to give it back to you. Uh-huh. Okay. The effect of this doesn't stop, but when the headphones are taken off, Henry, normally mute, virtually unable to answer the simplest yes or no questions, is quite voluble. Henry. Yeah. Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have none, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Beautiful. Did you play music when you were did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my number one band guy I liked. What's your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be on there Christmas. You can count plans on me with plenty of snow, mistletoe, present, red brand new tree. Ow! Uma coisa que eu gosto muito de ver nesses vídeos de musicoterapia, que às vezes parece que é até mágica, né? Fica parecendo assim, não é possível que a música fez isso tão rápido. E fez. Como deu para vocês perceberem, ele tinha, né? Ficava só sentado, com a cabeça baixa, respondia só perguntas de sim e não, e depois de ouvir a música que foi passado pela família dele, olha o quanto ele já respondeu com muito mais palavras, com muito mais argumentos, se lembrou do nome do cantor que ele gostava, lembrou de uma música do cantor que ele gostava.
contou que ele saía para dançar quando ele era jovem. Olha como que a postura dele melhorou. Ele ficava sentado, abaixado. Olha como que ele já está mais ereto, como o tônus dele já está mais sustentado. Ó, a expressão dele, né? Eu acho que foi o mais bonito, que mais chamou a atenção no momento que ele começou a ouvir a música, os olhos arregalaram, ficou impressionado, maravilhado. Então, a música puxa essa memória de uma forma muito rápida e de uma forma muito intensa. Claro, daqui a alguns poucos minutos, esse resquício dessa vivência musical que ele passou agora vai cair, a tendência é ele voltar àquele comportamento que ele tinha, de ficar abaixado e responder só perguntas de sim ou não. Mas, e se esse estímulo for colocado mais vezes por dia? Se for colocado por mais tempo? E se, né, e for durando mais, e quanto mais ele for ouvindo músicas dessa juventude, e as pessoas forem conversando com ele, estimulando, e se isso for tornando trabalhando um pouco nessa ressignificação dos momentos que ele está vivendo, se for estimulando a memória dele. Essa neuroplasticidade, que é um termo que está sendo muito usado atualmente, a música é mestre em trabalhar com isso. Essa capacidade de remodelar o cérebro, as conexões e as ligações dos neurônios pegarem outros caminhos que não sejam aqueles que estão obstruídos por algum motivo, a música ajuda muito a remodelar e a fazer essa nova triagem. Então, no caso dele, né, milhares de outros casos envolvendo música e memória, a música é um caminho, não sei se existe outro tão poderoso quanto ele, não. Esses já são meus pacientes de uma casa que eu atendo aqui em Belo Horizonte. A gente fez uma atividade trabalhando controle inibitório e imediatismo de resposta. Claro, alguns realmente não têm essa capacidade motora de participar de todas as atividades, mas os outros que têm, é muito interessante ver como eles se desenvolvem. Todos os pacientes que estão aqui têm algum diagnóstico, seja eles Parkinson, Alzheimer, ou alguns têm alguns casos até mais graves de demência. Mas todos eles têm algum diagnóstico já feito. Nesse caso, além da questão mais evidente de trabalhar os membros superiores e trabalhar essa capacidade, né, do ataque, de conseguir segurar essa preensão também, que é feita com a mão para poder segurar as clavas, alguns deles ainda não conseguem, mas tirando esse fato que dá para ver mais, né, só de bater o olho, também tem essa questão do controle inibitório, de você conseguir se segurar para poder tocar só no momento correto da resposta. Outra coisa, a gente não explica, é uma técnica chamada musicoterapia neurológica, a gente não explica o que é para fazer na atividade, só coloca a música e eles vão sentindo e vão tentando descobrir o que é para fazer, que momento que é para tocar. Alguns demoram um pouquinho mais, como vocês podem ter percebido, mas chegou no momento que praticamente todos que estão participando conseguiram entender qual que era o objetivo da música, que era o de responder no momento correto, que a música desse esse espaço aberto, que entraria no caso do imediatismo de resposta. Pode ser que para a gente que não está vivendo, né, nesse momento nenhum desses problemas que eles estão vivendo, que seja muito fácil, que a gente olhe e fala, nossa, muito simples essa atividade, mas para eles estão trabalhando coordenação motora, preensão, atenção,
controle inibitório, memória de curto prazo, que eles têm que lembrar o movimento que eles têm que fazer para tocar a clava. Eles estão interagindo com o grupo, eles estão trabalhando o controle inibitório de conseguir segurar e não tocar antes no momento. Alguns estão tocando, alguns estão tocando, mas com o tempo, isso vai se tornando mais, a gente vai treinando um pouco mais e a gente vai fazer que cada vez menos eles consigam se segurar no momento que não é para tocar e tocar da forma solicitada pela música. Ok, pode ser que não toque no ritmo certinho, mas que toque naquele momento só do espaço aberto. Já tá ótimo. E às vezes ele tem uma dificuldade por conta do Parkinson, por exemplo, que não vai conseguir sustentar aquele ritmo da maneira ideal, como o andamento está pedindo. Mas que seja, que ele consiga responder só naquele momento, já é um ganho muito grande para a pessoa que tem essa dificuldade de autocontrole. A pessoa já se sente tão feliz e alegre por ter conseguido participar, por ter conseguido tocar no momento certo, que na próxima semana ele vai tentar de novo com mais afinco. Agora, mostrando um pouquinho da questão de orientação da realidade, para a gente também, eu estou frisando isso sempre, porque a gente escuta muito isso, sabe? Às vezes outras pessoas que vão visitar os idosos ou pessoas que trabalham no lar dos idosos falam, nossa, mas sério que vocês estão perguntando que dia é hoje para eles? Sim, às vezes o idoso, nessas situações que eles estão vivendo, questões de demência, Alzheimer, Parkinson, principalmente, eles perdem um pouco dessa orientação de realidade. Não sabe se é 9 horas da manhã ou se é 9 horas da noite. E às vezes a gente perguntar isso numa forma musical torna muito mais fácil. É legal que alguns cuidadores depois contam pra gente que eles usam essas letras para poder se orientar durante a semana, nos outros dias que a gente não vai. Eu estou ali tocando violão, essa outra é minha amiga musicoterapeuta também, a gente atende junto. E essa é uma letra que a gente compôs quando a gente estava na faculdade. A intenção é de ajudar eles a lembrar se é de manhã, de tarde ou de noite, que dia da semana, que mês que a gente está, que ano que a gente está. E eu vou mostrar o vídeo para vocês, por favor, perdoem, porque a moça que está filmando, inclusive, é a dona da casa, é a nossa chefe. Mas às vezes ela tenta cantar junto e não fica muito agradável de se ouvir, tá? Então vocês me perdoem. E a letra também vai começar a partir daqui, desse segundo. Me fugiu a palavra, do segundo verso. Começou a filmar a partir do segundo, tá bom? Então, a gente faz a pergunta na letra da música, a intenção é que eles prestem atenção na letra para eles poderem responder, depois a gente dá um espaço aberto para eles poderem responder, e, além de tudo, ainda tem essa interação com o grupo, né? O grupo fala, eu acho que é segunda, eu acho que é terça, e aí a gente muda na letra, né, de acordo com o dia da semana que a gente está atendendo. A intenção foi que a gente percebeu que o gosto da maioria das pessoas da terceira idade é mais voltado para o sertanejo, então foi essa a intenção na hora da criação da harmonia e da melodia, para poder ficar mais próximo deles, né?
E é muito interessante, como eu comentei, as cuidadoras, às vezes comentam que eles cantam partes da música que vão ajudar eles a lembrar que dia que é. Que dia que é, que horas que é, que mês que é. Nós temos também essa atividade que vão estar seguindo instruções. É uma coisa interessante, porque quando a pessoa está já nessa idade avançada e às vezes apresentando alguns desses diagnósticos, às vezes tem essa dificuldade, né? Muitas pessoas relatam que, por exemplo, eles não conseguem. Se você dá uma comida, um prato de comida, o idoso não come até que você chegue e fala coma. Ele precisa ter aquela instrução, ele saber o que ele tem que fazer passo a passo. A música permite esse entendimento sequencial, né? Além de ter o momento do começo, meio e fim, a gente também consegue inserir essas instruções nas letras. E como é muito mais fácil, a música tem essa capacidade de ser guardada na memória de uma forma muito mais simples, é muito interessante a gente colocar em letras da música o que a gente espera que a pessoa faça. Vou mostrar, no caso aqui, o que a gente está pedindo em relação a movimentos. Então, essa intenção de colocar na letra da música o que você espera que ele faça, e com esse comando, podem perceber que a gente não também seguiu uma métrica, né, certinha. Da primeira vez a gente repetiu o refrão 4 vezes, e depois na segunda vez já repetiu uma vez a menos, para poder pegar no pulo, né, para ver se a pessoa está prestando atenção e se realmente ela conseguiu entender qual é a instrução, o que tem para fazer. Alguns acabam fazendo por imitação, vê o que o outro está fazendo, né, e imita, mas muitos realmente prestam atenção e cantam junto e repetem para poder saber o que eles têm que fazer, né, depois daquele momento que a música parar. É uma forma muito legal de colocar a instrução. Então, a gente vai sair agora aqui da sala para a cozinha. O que a gente vai fazer? Vamos levantar, vamos caminhar, vamos virar uma vez à direita, uma vez à esquerda. Vamos criando uma melodia, vamos criando uma letra para poder ajudar esse idoso a se lembrar desse percurso que ele vai ter que fazer para ir da sala para a cozinha. É muito mais fácil, é muito mais acolhedor a gente tentar trabalhar dessa forma com eles, para eles poderem se lembrar e conseguir executar essas atividades cotidianas. E até um pouco a pedido da Vânia, que ela pediu para mostrar um pouco dessa questão da mesa lira, esses pacientes que eu estou mostrando para vocês, eles deram autorização para a gente poder mostrar, porque a musicoterapia, a UBAM, que é a nossa União Brasileira de Associações de Musicoterapia, pede que não sejam compartilhados vídeos de pacientes em atendimentos, não compartilhe redes sociais e coisas desse tipo. Algumas pessoas fazem, mas na maioria das vezes as pessoas até respeitam, então fica um pouco difícil, às vezes, de achar exemplos de atividades ou de ações da musicoterapia, porque o pessoal realmente não filma e não compartilha. Mas, então, por isso, foi muito, muito, muito difícil achar alguém mostrando um atendimento com uma mesa lira. Mas eu achei esse vídeo muito curtinho de uma musicoterapeuta que trabalha lá no Sul e trabalha numa casa de idosos e que lá eles estão aplicando essa técnica da mesa lira. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho.
Os profissionais aliam a técnica a novas ferramentas, como a mesa vibracional. Com ela, as notas musicais provocam a vibração da mesa, transformando em pura energia para o receptor. O projeto vem sendo desenvolvido pela profissional e já vem apresentando bons resultados. Esse projeto é desenvolvido por mim e o Dr. Gustavo, né? É um projeto que ele trabalha todo eletronicamente. Ele é um cientista e abraçou essa ideia de vamos fazer algo que o paciente possa deitar e sentir a vibração do som, porque ele é baseado nos estudos do Olav Skyli, onde trabalha com a questão da vibração, das baixas vibrações, né? Então, foi feito estudos em diversas patologias, Parkinson, doentes neurológicos, dores lombares, dores enxaquecas, e foi detectado a melhora desses pacientes, né, muito rapidamente, sem utilizar drogas, sem utilizar as drogas, né? Mas o que é que a gente tem com a musicoterapia em si, né? Atrelar essa técnica junto com as medicações, né? Então, o bom é que você tem algo, digamos, natural. O melhor da musicoterapia é que quase não há contraindicação e os efeitos e resultados são os melhores possíveis, o que pode ser comprovado pela alegria no rosto e leveza de quem se deixa levar pela música. Bom, gente, como vocês viram, é difícil de achar um pouco, né? Mas essa questão da mesa lira é mais para mostrar mesmo, visualmente, como que funciona. Até a Vânia tinha comentado que o pessoal tinha ficado com curiosidade de uma outra vez. Então, estou mostrando agora para vocês. É muito difícil de achar, mas tem alguns musicoterapeutas aqui no Brasil que estão trabalhando. E é a intenção sempre de poder acolher o paciente e de fazer com que ele viva momentos muito prazerosos nesse encontro dele com a música. Muito obrigada por ouvirem, pela atenção. Desculpa se eu falei muito rápido, mas é que era muita coisa que eu queria mostrar para vocês e espero que tenha elucidado um pouquinho, tenha despertado um pouquinho de vocês o interesse pela musicoterapia. Inclusive, a gente está passando pelo processo de regulamentação, a musicoterapia não é regulamentada e está sendo votada agora. Se vocês permitirem, eu posso mandar o link, se alguém tiver interesse em votar lá ao nosso favor. Tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, Alexandra, só para finalizar, eu queria agradecer, porque, né, como ela disse, gente, é muito difícil achar material para mostrar em vídeo, né? Então, o da mesa lira, por exemplo, nem eu sabia exatamente como que funcionava. Então, eu achei muito interessante ela trazer os casos pessoais dela. Muito obrigada a todos, agradeço desde já, que cederam as suas imagens, né, do seu público, a sua amiga de trabalho, né, a instituição, e a todos pelo compartilhamento aqui conosco, porque fechou, acho que muito bem, né, pessoal, esse tema aí da terceira idade. Tem certas terminologias, certos aspectos que só um musicoterapeuta poderia falar, como eu disse para vocês, por isso que eu trouxe a Alexandra. As filmagens, vocês viram que ela mesma, ela não pegou nada da internet, né, Alexandra? É um trabalho bem pessoal, então isso foi muito gratificante para nós, eu acredito, porque você mostrou aquilo que você faz na prática mesmo, de verdade, que era o que eu queria. Não adianta a gente falar 1000 teorias sobre musicoterapia ou sobre educação musical e não demonstrar o que pode ser realmente feito. Por mais que tenha esse vídeo da mesa lira tenha sido pequeno, mas deu para a gente ver como que funciona. Então, eu acho que isso é muito importante e espero que tenha dado aí uma pontinha de curiosidade em vocês, tá? A Alexandra vai deixar o PDF a dispor. Eu vou postar para vocês podem ficar tranquilos, com o e-mail e endereço, caso você, principalmente que está assistindo a gravação e ficou com curiosidade, quiser fazer alguma pergunta, né, tiver algum interesse, ela está à disposição aí pelo e-mail, né, Alexandra? A gente já tinha conversado sobre isso, e mais uma vez, muito obrigada. Que isso, só eu tenho só que agradecer, foi um prazer. E se tiver qualquer dúvida, realmente, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou à disposição. Eu vou pausar a gravação, né, para não ficar mais extenso aqui o vídeo, e aí o pessoal vai fazer suas perguntas pessoais. E se você que está assistindo a gravação, é só mandar um e-mail aí, caso você tenha curiosidade, ou para mim, que eu encaminho para a Alexandra, para a gente, né, se for possível, a gente atender aí algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Desde já. Deixa eu pausar a gravação.